Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula da EI, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar a lição 8, Aprendendo a Superar o Egoísmo. Vamos ouvir a historinha? Daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Oitava lição. A turma da Escola da Inteligência aprendendo a vencer o egoísmo. O professor Corujão se encontrou com todos os seus alunos para mais uma aula na Floresta Viva. Os alunos estavam sentados um ao lado do outro. A aula, como sempre, estava ótima, mas eis que começaram alguns problemas. O Pepe levantou a mão e pediu para falar. Professor, fala para Sassá afastar um pouco seu corpão do meu, pois ela está me incomodando. Sassá não gostou, rugiu e falou. Você é muito chato! Totó também reclamou. Professor, diga para Tatá que o meu rabo não é poltrona, ela está em cima dele. Tatá se afastou irritada e disse: Seu indelicado! O professor sentiu que seus alunos precisavam pensar melhor sobre aquela situação. Como sempre, levou-os a pensar fazendo uma pergunta. Quem se preocupa com o seu próprio conforto, levante a mão. Todos levantaram a mão. O professor Corujão perguntou novamente. Todos se preocupam com o seu bem-estar, mas quem aqui se preocupa com o bem-estar dos outros? Envergonhados, eles levantaram a mão só um pouquinho. Então o professor deu-lhes a primeira lição. Um dos aprendizados mais importantes na vida é se preocupar com o bem-estar dos outros. Não sejam egoístas. O sapo babá perguntou. Egoísta? O que é isso? Egoísta é quem só pensa em si mesmo, no seu espaço, no seu conforto, nas suas necessidades. A Sassá abaixou a cabeça e falou. Eu sou egoísta. Quero sempre que todos façam a minha vontade. Parabéns pela sinceridade, Sassá. E qual é a característica oposta ao egoísmo? Acho que é se preocupar com o bem-estar dos outros. Muito bem, Totó. O contrário de ser egoísta é pensar na felicidade dos outros. Brilhante resposta, Tatá. Quem cuida da felicidade dos outros cultiva sua própria felicidade. É altruísta. Ser altruísta é ser generoso, ter prazer em ajudar os outros. Isso, meus queridos alunos, é saber pensar como espécie. Pensar como espécie? Sim, pensar como espécie é aprender a vencer o egoísmo, é aprender a compreender e a tratar a todos de sua espécie com o mesmo valor e respeito que você deseja receber. De repente, eis que aparece ao lado deles um jovem canário, amarelo como o sol, que começa a cantar. Os alunos o ouvem com admiração. Bom dia, canário. Parabéns por seu lindo canto. Quem é você? Bom dia a todos, meu nome é Cantor e eu estava procurando mais alguém para animar com meu canto. Pepe perguntou todo curioso. E, além de nós, quem você animou hoje? Uma pequena pombinha. Infelizmente, uns caçadores atiraram nos pais dela. Amedrontada, a pombinha chorava sem parar. O Totó perguntou. E o que aconteceu?
Cantei para ela algumas das melhores músicas que eu sabia. Falei como era importante ela valorizar tudo o que havia aprendido com seus pais, que ela devia honrar seus pais ao cantar para o mundo, como eu aprendi a fazer. A Sassá quis logo saber. E como ela reagiu? Ela foi se animando e de repente começou a cantar comigo. Ela começou a levantar a cabeça e a bater as asas. Logo me disse que deveria mesmo continuar a cantar como seus pais. Ao ouvir essa história, os alunos bateram palmas e disseram em coro: Altruísta, generoso, altruísta, generoso. Sem entender, o cantor disse: O que é ser altruísta e generoso? É o que você fez, procurar fazer os outros felizes. Cantor entrou para a turma e foi maravilhoso ver que animais tão diferentes aprenderam a vencer o seu egoísmo, passaram a pensar como espécie, a desenvolver relações saudáveis consigo mesmos, com os outros e com o nosso planeta. Aprendi que posso vencer o egoísmo, praticando todo dia o altruísmo. Desenvolver essa habilidade, praticando a generosidade. Precisamos aprender a pensar como espécie e não pensar só no nosso bem-estar, Mas em quem podemos ajudar. Estou aprendendo A me colocar no lugar do outro. Estou aprendendo o prazer de ser generoso. Estou aprendendo o prazer de ser generoso. E aí, gente, gostaram da história? Eu também gostei. Vamos lá agora conversar um pouquinho sobre ela, tá? Lá na página 161 vai ter assim: pensando sobre a história, a turma da Escola da Inteligência aprendendo a vencer o egoísmo. Por que o professor Corujão disse que um dos aprendizados mais importantes na vida é se preocupar com o bem-estar dos outros? Porque os alunos da Escola da Inteligência da Floresta Viva estavam reclamando tanto um dos outros? De maneira geral, nós temos o hábito de pensar mais em nosso próprio bem-estar ou mais no bem-estar dos outros? Por quê? Existem maneiras de conseguir contribuir para o nosso bem-estar considerando o bem-estar dos outros? Como, né? E aí, meus amores, vocês podem ver que os animais eles estão trazendo reflexões para nós, né, sobre a questão do egoísmo, que muitas das vezes nós só nos preocupamos com nós mesmos e acabamos, né, esquecendo de nos preocupar com os outros que estão ao nosso redor também, certo? Sim, eu preciso me preocupar com o meu bem-estar, mas o fato de me preocupar comigo não anula eu me preocupar com o outro, tá? Quando eu me preocupo demais comigo e esqueço do outro, não quero nem saber do outro, tô nem aí para o outro, eu estou me tornando uma pessoa egoísta, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela é assim. E isso vai se arrastando, né, por gerações. Primeiro eu e depois os outros. Primeiro eu e depois os outros. Quando, na verdade, né, eu posso sim, primeiro eu e também trazer o meu amigo aqui. Ver como é que ele está, né? Como é que está o bem-estar dele também. Posso pensar no meu bem-estar, mas também pensando no bem-estar dos outros, certo? E essa missão, né, de a gente acabar com esse egoísmo, vencer o egoísmo, é minha e é sua, tá? Estamos participando da Escola da Inteligência. Vamos continuar, olha só, página 162. Como o cantor auxiliou a pombinha a se sentir melhor? A atitude de cantor foi importante para ela? Por quê, né? Nós vimos que sim, foi super importante, porque ele chegou lá, né, e trouxe um ânimo para ela. Porque a turma aplaudiu
o cantor, né? Porque viu que essa atitude que ele teve foi uma atitude altruísta, foi uma atitude muito boa de tentar ajudar o outro, né? Porque muitas das vezes nós estamos tão fechadinhos no nosso mundo, tão preocupados somente com a nossa vida, que a gente esquece dos outros, né? Esquece que tem pessoas em situações mais difíceis, né? Esquece de olhar aquele amiguinho, aquele priminho que tá do lado, né? O vizinho que às vezes está passando por uma situação difícil e a gente deixa ele lá sozinho, né? Não tenta ajudar de alguma forma, fica tão fechado em si mesmo que esquece de ajudar os outros, né? E nós precisamos ter esse olhar mais sensível, né? Para que eu possa estar bem, mas que as pessoas ao meu redor, né, também estejam bem, que eu possa ajudá-las a estar bem. E aí nós temos na página 163 o que significa egoísmo, né? O que é se preocupar com o próprio bem-estar? O que é se preocupar com o bem-estar dos outros? Você se preocupa apenas com seu próprio bem-estar ou também se preocupa com o bem-estar dos outros? Você sabe o que significa ser egoísta? Veja o que o professor Corujão nos explicou. Egoísta é quem pensa apenas em si mesmo, no seu espaço, no seu conforto e nas suas necessidades. O egoísta quer que tudo no mundo gire à sua volta. O que você acha disso, né? Isso é uma atitude saudável, minha gente? Eu acredito que não, né? Querer tudo só pra mim, querer tudo somente do meu jeito, da minha forma, isso é ser egoísta, né? E lá na página 164 diz assim: por que a atitude do cantor é um exemplo de atitude altruísta? Você sabe o que significa pensar como espécie, né? E aí nós temos, né? O cantor ele foi altruísta, por quê? Porque ele se preocupou com o outro, né? Naquele momento ele esqueceu das dificuldades dele para ajudar uma pessoa que estava pior que ele, né? Então ele foi altruísta, pensou no bem-estar da pombinha lá. E aí, né? Você sabe o que significa pensar como espécie? E nós temos aí a definição. Pensar como espécie é aprender a vencer o egoísmo. É aprender a tratar todos de sua espécie com o mesmo valor e respeito que você deseja receber. É desejar que o outro esteja bem, assim como você deseja estar bem, né? É eu pensar no outro, né? É um ditado que diz: o que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém, né? Então eu só quero pra mim coisas boas, então pra todo mundo que está à minha volta, né? Pra todos eu quero coisas boas também. Ei! Você, como membro da Escola da Inteligência, está aprendendo a pensar como espécie? Me digam aí se vocês estão aprendendo. Estão? Espero que sim, viu? Meus amores, olha só. Nós temos um jogo na página 165, tá? E vocês podem jogar aí com alguém de casa, certo? Se nós estivéssemos na sala de aula, que ia jogar com vocês, tá? Mas como não é possível, vocês podem ler aí, tá? Como se joga. E jogar com algum coleguinha, com o papai, com a mamãe, com a gente, enfim, certo? Vamos lá para a página 167, que diz assim, ó: formando pensadores, desafio para casa. Lembra que o desafio para casa, né, é para resolver junto aí com o papai, com a mamãe, tá? Ei, vamos refletir sobre algumas situações de egoísmo e altruísmo? Caso você necessite, peça ajuda aos seus pais, familiares ou amigos. Leia as situações com atenção e desenhe ou escreva o que você faria em cada uma delas. Vamos lá? Caprichar. E aí nós temos as situações, tá? Situação 1, 2 e 3, tá? Que eu não vou ler, porque vocês têm que responder sozinhos, tá? Então, analise a situação e diz se é altruísmo ou se é egoísmo, tá? E lá na página 171, para finalizarmos a nossa aula, olha só. Você sabia? Na natureza, há vários exemplos de altruísmo. Você sabia que os morcegos vampiros são grandes exemplos de altruístas entre os animais? É verdade, eu tenho muito medo de ser atacado por um deles, mas valorizo como eles sabem cuidar de todos do seu grupo. Eles se alimentam do sangue de outros animais, principalmente animais de tamanho médio ou grande, como bois, vacas e cavalos. Mas sempre extraem uma quantidade de sangue que não prejudica o animal. Quando um morcego vampiro percebe que algum membro do seu grupo não conseguiu alimento, ele regurgita o sangue que conseguiu encontrar para que outro possa também se alimentar e não morrer de fome. Eles são altruístas. Não se preocupam somente consigo, se preocupam também com todos do seu grupo, tá? Então, olha só que exemplo, né, gente? No reino animal, né? Que eles não pensam, mas eles agem por instinto. Então, isso acontece
E por que não nós, né, animais racionais, seres humanos que pensamos, né, temos sentimentos, não somos tão altruístas como deveríamos ser, né? Isso tem que mudar, não é isso? Temos que começar a refletir, a pensar mais no bem-estar dos outros e não somente no nosso, né? Dá sim para pensar no meu bem-estar e dá sim para pensar também no bem-estar dos outros que estão ao meu redor. Então, meus amores, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a tia. Beijo e até a próxima. Tchau!